Então, nós hoje começamos o texto da Amoris Letícia. E esse primeiro capítulo fala da palavra de Deus, da família na palavra de Deus. Como é que a Bíblia... Tem família na Bíblia? A Bíblia fala de família? Como é que é essa história? E nós convidamos hoje o padre Francisco Cornélio, que é mais de longe do que Ouro Preto, do que Caratinga. O padre Francisco Cornélio é lá do Rio Grande do Norte, da diocese de Mossoró. O padre é biblista. Olha o Frei Tyler aí, agostiniano, bem-vindo. O padre Cornélio, então, como eu disse, é biblista da diocese de Mossoró, no Rio Grande do Norte, e vai nos ajudar a compreender esse primeiro capítulo da Amoris Letícia. Bem-vindo, padre Cornélio. Boa noite, Padre Jean. Boa noite a todos os que estão nos acompanhando, não é? Bastante gente, pelos nomes que você já nomeou, mas também pelo número que aparece, não é? Ali no quadradinho acima da tela. Então é muita gente. Graças a Deus é sinal de que a sua iniciativa, o seu projeto está tendo receptividade e um projeto muito bom, um projeto louvável, diga-se de passagem, não é? Que é exatamente refletir, meditar, aprofundar esses documentos da Igreja, mas especialmente do magistério atual, magistério recente do Papa Francisco. Então, é uma satisfação muito grande poder estar por dentro dessa linha, não é? Essa linha pastoral que está sendo desenvolvida. Então, como você já me apresentou, eu sou do Rio Grande do Norte, então um sotaquezinho diferente para vocês mineiros, não é? Que também tem um sotaque muito particular, muito especial, é bom ouvi-los, mas é melhor ainda comer o feijão tropeiro, não é? Enquanto ouve vocês mineiros falando. Então, agradeço de antemão pelo convite, pela amiga Lúcia que intermediou, não é, o nosso contato, e falar de qualquer documento do Papa Francisco é sempre muito prazeroso, é sempre muito satisfatório, porque a gente consegue entrar dentro, é como se o texto estivesse falando não apenas para a gente, mas falando da gente mesmo, não é? E esse primeiro capítulo, que é a iluminação bíblica, não é? Como o próprio título diz, a luz da palavra, o primeiro capítulo da Amoris Letícia, mas eu diria que é ainda uma introdução. Se a gente conecta bem esse primeiro capítulo com o que foi apresentado e com o que está escrito na introdução, a gente percebe que é ainda uma introdução, porque, na verdade, é a iluminação bíblica que, de certo modo, vai nortear o que será desenvolvido nos capítulos seguintes, e com essa liberdade de interpretação que já tinha sido pré-anunciada na introdução geral do documento, né? Então, eu volto, antes de me concentrar propriamente no capítulo 1, mas é necessário a gente voltar alguns pontinhos da introdução geral, por mais que ela tenha sido bem trabalhada na semana passada, não é? Como de fato foi. Então, a primeira coisa que o Papa já deixa claro é que tem questões particulares, tem questões específicas que elas não podem simplesmente serem resolvidas ou explicadas à luz de normas gerais do magistério ou até mesmo de normas canônicas, né? Então, como ele diz no ponto 3, o parágrafo 3, o tempo é superior ao espaço. Então, já nos anima bastante, porque é sinal de que vamos ter uma reflexão flexível, uma reflexão muito atenta às questões locais, às questões particulares, que, por mais que o magistério, por mais que
o direito canônico seja abrangente, mas vai ter sempre questão particular, questão minuciosa, questão local, eu diria, que os conceitos gerais, eles não vão dar conta. E eu acho que isso vai se refletir na iluminação bíblica que ele vai apresentar, bem como no decorrer de todo o documento. Nos anima muito que logo no terceiro parágrafo, eu ainda estou concentrado nele, ele já nos fala da enculturação, né? A necessidade da enculturação para se tratar de qualquer tema teológico, qualquer tema pastoral, é imprescindível termos em mente a especificidade de cada cultura local, as quais nem sempre todas as regras gerais elas podem ser aplicadas. Então isso já nos anima bastante e ele parte da escritura exatamente nessa perspectiva também de uma maneira muito aberta e flexível. Como você questionava no início, né, a Bíblia fala de família. É claro que fala realmente de família, não é? Nós utilizamos bastante os textos bíblicos para ilustrar, iluminar em nossos encontros pastorais, especificamente falando de pastoral e movimentos relacionados à família. Então, é inegável que ela fala de família, começa falando de família e termina falando de família, como afirma a exortação logo no primeiro parágrafo do capítulo 1, que é exatamente o parágrafo 8º, né? A Bíblia aparece cheia de famílias. É muito importante essa primeira afirmação, esse primeiro parágrafo e essa primeira frase especificamente. A Bíblia aparece cheia de famílias. Essa primeira frase já nos dá uma certa aliviada ao falar de família, porque não se fala de uma família específica, um único modelo, mas é exatamente essa diversidade, essa pluralidade de famílias, gerações, histórias de amor e de crises, como ele mesmo elenca e traça uma moldura do Gênesis ao Apocalipse, aliás, a Bíblia fala de famílias, mas de diversas famílias, famílias bastante diferentes entre si, famílias complexas, não de uma família perfeita, não de um único modelo. Então, a gente poderia concentrar nossa reflexão somente nessa moldura que ele traça, né, entre o Gênesis e o Apocalipse, mostrando que do começo ao fim da Bíblia, a família ou as famílias aparecem, porém, multifacetadas, com diversos rostos, com diversas formas ou expressões, né? Então, é interessante esse ponto porque do começo ao fim tem família na Bíblia, isso é muito importante. Essas famílias, elas não se enquadram, nenhuma delas, em um modelo perfeito de família, mas é interessante que Deus não desiste da família. Se a gente vê a Bíblia como essa maneira ou essa expressão de lermos a história da salvação contada a partir de autores diversos, muitos autores, mas é interessante que Deus não desiste da família e do começo ao fim a família nunca é uma família perfeita e única, como o próprio texto bíblico apresenta, né? A primeira família é aquela família primordial formada pelos primeiros seres humanos, não é? Adão e Eva, como ele mesmo, o Papa cita, e a última família é aquela família cujo matrimônio é celebrado entre a esposa e o cordeiro, porém essa celebração matrimonial entre a esposa, que é a igreja, e o cordeiro, ela é celebrada finalmente, mas depois de muitas infidelidades, se a gente considera essa esposa, essa noiva, como a continuação ou, a depender da leitura que se faça,
a substituta de uma primeira esposa, de uma primeira noiva do próprio Deus, que tenha sido Israel na antiga aliança. Né? Então, é interessante essa imperfeição, essa variedade de faces que a Bíblia apresenta em relação à família, mas, ao mesmo tempo, a insistência de Deus, o fato de ele não desistir de modo algum de ser família, de querer a família e de buscá-la a todo custo e, assim, realizá-la finalmente, mas já em uma dimensão, quando ela se torna perfeita, quando o matrimônio é de fato consumado, já não estamos mais nessa dimensão material, né? Já que as núpcias acontecem já em uma outra dimensão. Então, é muito importante essa percepção aberta, abrangente, e é o que nos motiva, porque vai ilustrar o que vai ser apresentado de família, sobre a família, mas, sobretudo, quais as famílias que vão sendo apresentadas ao longo do documento. Então, essa moldura é muito importante a gente ter em mente. De Gênesis a Apocalipse, a família aparece, e num plano central, num plano primordial de Deus, mas de maneira bastante diversificada, de maneira bastante plural. Então, é esse o primeiro ponto que a gente percebe, e aí já se tem um cuidado muito grande do Santo Padre de não engessar aquilo que ele quer apresentar sobre a família, até porque, como ele mesmo diz na introdução geral, o que vai ser apresentado, na verdade, é fruto de muita escuta daquilo que foi apresentado durante as reflexões pré e durante o próprio sínodo, né? Então, é daí que a gente parte e começa, de fato, a nossa reflexão. Então, são 22 parágrafos que ele dedica a esse primeiro capítulo, que, como eu dizia, ainda considero como uma introdução ao documento, já que vai ilustrar, vai iluminar tudo o que será aprofundado no decorrer dos capítulos que serão ainda estudados nas próximas semanas, né? O primeiro ponto na subdivisão que ele faz nos subtítulos, o que abrange alguns parágrafos, é o tu e a tua esposa. A família como essa relação de complementaridade, isso é importante também a gente ter em vista diante das configurações diversificadas de família que a gente tem ao longo da história, especialmente nos tempos atuais, não é? Nos tempos modernos. E a primeira necessidade, o que configura de fato a família, é a outra alteridade, a presença do outro, não é? Então, o tu e a tua esposa é esse subtítulo que ilustra os parágrafos de 9 a 13, quando ele apresenta, exatamente partindo do próprio ideal que os relatos do Gênesis traçam. Esses relatos são de fato importantes porque Jesus vai referir-se a eles quando for necessário, né, em certos debates com os fariseus, com os escribas, quando Jesus será questionado sobre a família, é exatamente para o Gênesis que ele volta e não para as regras, não para as leis lá do Êxodo, do Levítico ou do Deuteronômio, né? Então, Jesus volta sempre para o projeto primordial de Deus, que é a criação. Mas antes desses pontos, intitulados Tu e Tua Esposa, o Santo Padre, ele apresenta
recorda um ideal de família que está exatamente no Salmo 128, 127, que ele recorda que esse salmo faz parte da liturgia matrimonial judaica, da liturgia matrimonial cristã, e de fato traça um ideal, traça um projeto, um ideal de certa maneira utópico, mas que é uma meta a ser buscada e a ser alcançada. Porém, desse projeto do Salmo, ele traça com muito realismo como é que ao longo da história da salvação as famílias bíblicas elas foram construídas, como é que elas foram edificadas, né? Então, recordando o livro do Gênesis ainda, nos 2 primeiros capítulos, ele recorda que é o homem e a mulher que é a imagem de Deus, né? Isso é muito importante. Daí emana a ideia, como também ele recorda, recordando o próprio Papa João Paulo II, né, o saudoso São João Paulo II, mas também muitas reflexões teológicas a respeito de na família está a imagem de Deus, mas a imagem do Deus Trindade, o Deus comunidade, o Deus amor, né, o Deus que é relação. Então a família é esse espaço visível que melhor representa essa intimidade de Deus, que é o seu ser comunidade, o seu ser trindade. E ao recordar a criação, a inquietação do ser humano enquanto não encontra um correspondente à altura em termos de semelhança. Estava o ser humano símbolo, o masculino, junto com os demais elementos da criação, mesmo que o texto do Gênesis não diga diretamente, mas é como se o homem, a figura masculina, ele se queixasse de não ter encontrado, ainda nos demais elementos da criação, um ser semelhante. E eis que depois do processo em que Deus cria a sua companheira, o seu complemento, no bom sentido, de fato ele se sente realizado quando encontra um semelhante. É muito importante a gente ter em mente isso, é quando ele encontra um semelhante, aquele semelhante é mulher, o que ele encontra, mas antes de tudo é alguém semelhante a ele que ele procurava para fazer comunidade, para fazer sociedade e, é claro, para viver uma relação de amor como expressão do amor do próprio Criador, né? Então, esses primeiros parágrafos, na verdade, de 8 a 13, eles são muito significativos porque também já nos inquietam em relação a que leitura posterior nós devemos fazer a respeito do livro do Gênesis e do ideal de família que ali está, que, por sinal, são as famílias, entre aspas, mais desastrosas de toda a Bíblia, não é? São, na verdade, as famílias lá do primeiro livro, a começar pela família primordial, mas se a gente vê, folheia um pouquinho mais as páginas, por exemplo, a própria família de Abraão, né, o pai na fé, o quanto foi também contraditória, o quanto eles foram astutos, inclusive ele com Sara, fazendo-a passar-se por sua irmã, para, mesmo que o texto não diga claramente, né, insinua-se inclusive que tenha incentivado ela a relacionar-se com outra pessoa, com outro homem, ele passando por irmã daquela que era, na verdade, a sua esposa. Então, isso nos ajuda a não idealizarmos demais um modelo de família pronto na Bíblia, porque a gente, de fato, não encontra, né, esse modelo que muitas vezes nós, como igreja, como instituição, cobramos da sociedade, cobramos dos grupos,
e até impomos como o único modelo, na verdade, não se sabe de onde a gente, eu digo, de onde a igreja tirou, porque provavelmente dessa Bíblia que a gente usa não foi, né? A gente encontra ideais, a gente encontra necessidades, mas um modelo pronto e acabado, de fato, nós não encontramos de maneira alguma, e isso não nos, como se diz, não nos deixa sem rumo, não nos deixa sem referenciais, mas nos ajudam a construirmos exatamente a partir de realidades locais esse não modelo, mas as realidades possíveis de serem vividas, que é, acredito que o mais importante, é nesse sentido que o Santo Padre tenta propor a sua reflexão com muito cuidado. A gente percebe o cuidado das palavras dele por saber da inovação que ele quer propor. Aqui é apenas o início de um processo de amadurecimento que a gente espera que seja continuado nos magistérios sucessivos, né, até de fato termos um olhar mais compreensivo para cada realidade e para cada tipo, para cada situação familiar específica. Um dos pontos imprescindíveis, que é muito importante, é a família como o lugar, como o meio de, eu não diria apenas de perpetuação da sociedade, mas o meio de fazer o projeto de Deus crescer, o projeto de Deus estender-se no tempo. E é claro, é necessário falar dos filhos idealizados lá no Salmo 128, que na verdade abre, não é, a iluminação bíblica, esses filhos como rebentos de oliveira. A oliveira como sinal de força, como sinal de vigor, uma imagem bíblica privilegiada, e os filhos exatamente como esses rebentos que têm a função de fazer a humanidade perpetuar-se, a humanidade crescer, a humanidade estender-se pelos séculos, pelo tempo, como o lugar privilegiado de manifestação também da salvação do próprio Deus. Não é? Ele trata com muito cuidado, o Papa, inclusive com questões muito peculiares, observações semânticas, observações gramaticais, né? Ele faz essa relação que depois do nome de Deus, no caso apresentado como Yahvé, e as suas diversas formas de expressão, a depender da tradição em questão, a tradição cultural da época de cada escrito. Então, a palavra que mais se aproxima em termos de ocorrência da palavra de Deus é a palavra filhos. Então, isso quer dizer que, de fato, a família, essa dimensão específica da família, que são os filhos como rebentos de oliveira, ocupa um lugar privilegiado no contexto, no conjunto bíblico, e isso significa exatamente essa insistência com a família. Insiste no filho, muitas vezes o texto não considera as características do pai, as características da mãe, mas insiste na figura do filho. E isso vai se refletir muitas vezes também na pregação, né, no ministério de Jesus, ilustrando suas parábolas, muitas vezes é a figura do filho que prevalece, é a figura dos filhos que entram em discussão, seja por méritos, seja também por falta de virtude, seja pelos defeitos, mas é uma figura constante nos relatos bíblicos e também indicam o quanto a família está presente, o quanto as famílias são essenciais para essa história desenvolver-se
para a salvação acontecer, não apenas como personagens de narrativas do passado, mas como lugares e, como se diz, lugar teológico, lugar de manifestação de Deus, do seu poder, do seu amor criador sobre tudo. Então, essa presença constante do filho, se tem o filho é porque teve mãe que gerou, teve pai que gerou, mas a centralidade que ele assume nos filhos, e o Santo Padre interpreta como uma necessidade de se perceber nisso, nessa predominância do filho, um cuidado com a catequese, um cuidado com a educação, porque esses filhos são rebentos, esses filhos são frutos. Então, o seu crescimento, a sua maturidade vai depender, obviamente, de uma catequese, de uma educação, de uma instrução recebida previamente, e é na família que isso se recebe, é na família que é construída essa personalidade, ou que são construídas, aliás. Né? No Novo Testamento também ele dá destaque para o fato de ser a família como uma forma de expressão da casa, o lugar por excelência da vida litúrgica, o lugar por excelência de conhecimento, de intimidade com a palavra, já que as igrejas das comunidades primeiras, né, especialmente, elas tinham exatamente a casa como lugar de reunião, mas, sobretudo, como lugar de vivência de afetos, o lugar de vivência destas relações tão importantes, essas relações tão imprescindíveis para nelas experimentarem-se o amor maior, que é o amor de Deus. Aí ele recorda um pouco a literatura sapiencial, não é? Provérbios, sabedoria, eclesiástico, onde nós temos escritos que tratam diretamente da instrução e conselhos práticos em relação à educação dos pais para com os filhos. E em seguida chega a partir do parágrafo 19, quando ele fala de um rastro de sofrimento e sangue. Então, esse percurso familiar na Bíblia, ele não é marcado por perfeição, mas ele é marcado exatamente por essas palavras que ele usam como síntese de imperfeição, como síntese de sofrimento, de angústia, enfim, como síntese de todas as dimensões possíveis de serem vividas na família, e que os relatos bíblicos mostram que tais famílias, historicamente apresentadas pela Sagrada Escritura, elas viveram. Então, não uma perfeição, não uma tranquilidade, mas uma história muito conturbada, a começar pela primeira, como a gente já relatava, já recordava no início, quando ele recorda a experiência do Gênesis, né? Por mais que a gente tenha noção de tratar-se de um texto poético, um relato simbólico, mas muito significativo para todas as gerações posteriores, aquela inclusive para as nossas. Né? Então, desde o início a gente vê uma história que não é construída harmonicamente, não é construída com perfeição, mas diante de tudo isso, Deus não desiste do seu ideal, que é exatamente o de uma família marcada por amor, marcada por intimidade, marcada pelo carinho, pelo abraço, como já no final do capítulo ele vai usar exatamente estas expressões, né? O carinho, o abraço, a intimidade. Então é muito interessante a gente
perceber esse percurso apresentado historicamente, desde o Gênesis até o Apocalipse, de famílias não perfeitas, e são as famílias dos principais, podemos assim dizer, personagens da história da salvação, como eu recordava Abraão, como a gente pode recordar Davi, e a gente pode recordar a própria família de Nazaré. Né? Um biblista italiano, Alberto Maggi, ele diz sobre a família de Nazaré que não duvida que era uma família santa, mas era uma família muito complicada. Em muitos momentos, o pai não compreendia o filho, os pais se irritavam com o filho, enfim, era uma família bastante inquieta, não é? Aquela de Nazaré, e desde cedo eles tiveram que lidar com um adolescente rebelde que foi Jesus. Então, não era fácil para a família, que era santa, com certeza, mas viveu também esses momentos de turbulência, momentos de aflição, não apenas com o recém-nascido, perseguido, os pais tendo que fugir, mas muitas vezes os pais desconcertados com a reação desse filho, seja adolescente, seja o filho já adulto, quando em público praticamente, não é? De certo modo, desarmava a mãe e os irmãos, questionando quem eram, na verdade, o seu irmão, a sua mãe ou suas irmãs, senão aqueles que escutavam a sua palavra e a ponham em prática. Então, no que é indispensável, né, a respeito da família, ele também apresenta a dimensão do trabalho, que é muito interessante, e ao apresentar isso, ele já recorda o drama de muitas famílias que ainda nos dias atuais lidam com isso, com esse drama, muitos não têm, muitos não conseguem, mas é da família que emana essa necessidade do trabalho. Portanto, mais uma vez, o papel primordial da família, ele está presente, ele não pode ser substituído, não pode ser deixado de lado. E, por último, o último ponto que ele trata, que é a ternura do abraço, a família como esse lugar da intimidade, o lugar do carinho, por isso ela é indispensável de fato. Então, todas as dimensões da vida necessárias, a gente parte de um núcleo essencial, esse núcleo é a família, mesmo que não haja um modelo perfeito, concreto, de como a família foi como ela deve ser. A gente até sabe como deveriam ser, como temos tantas citações, até mesmo quando Jesus questiona, não é, os escribas e doutores da lei a respeito do divórcio. Jesus diz que Moisés concedeu o divórcio por causa da dureza, mas não deveria ter sido daquela maneira, porque no princípio foi assim, Deus os criou homem e mulher. Mas é claro que são tantas outras questões que também devem ser vistas sob esse prisma exatamente de não engessarmos a família em um modelo somente, mas também não há norma que condense a dimensão ou as dimensões da família, porque é comunidade, essa comunidade não é perfeita como é a Trindade, portanto, não pode, de fato, não concebe, a Bíblia não consegue apresentá-la em uma moldura perfeita e dizer que é somente esse modelo. Né? Então, também o próprio Jesus lidava com essa situação durante o seu ministério, inclusive lidando diretamente com situações familiares muito complexas. A família mais próxima de Jesus, a família de Betânia, né, que aparece no Evangelho de Lucas, aparece no Evangelho de João. A gente só tem notícia dos filhos, dos irmãos. A gente não sabe se tinham mãe, não sabe se tinham pai.
só sabe que tinha 3 pessoas que viviam como irmãos. E talvez a essência da comunidade está exatamente nesse, independente do legame sanguíneo, independente da hierarquia que compõe a família, o importante é a fraternidade ser vivida. A família primeira tinha, não é, pai, mãe e tinha filhos, mas não tinha fraternidade. Isso voltando lá para o relato do Gênesis. A fraternidade foi rompida, mas a gente tem exemplos de onde a fraternidade era vivida e nenhuma outra informação a respeito da composição. Então, é bastante complexo e isso deixa questões muito abertas e é isso que anima o Papa Francisco a começar a sua reflexão exatamente da palavra, porque pela palavra ele não consegue fechar um esquema, fechar um modelo. E ele quer abrir perspectivas, ele quer abrir caminhos e essa palavra permite, de fato, que esses caminhos sejam abertos, deixando um pouco de lado normas, regras, cânones, exatamente para as situações existenciais, as situações concretas, e são situações bastante concretas que a Bíblia trata, por isso ela não traz esse ideal ou essa perfeição fechada, né? Então, o sinal de que o tempo está chegando já foi dado, não é? Então, a gente agora pausa e você conduz, não é? O Jean. Caso tenha ficado alguma ideia aí para trás, o senhor pode ir acrescentando nas respostas e resgatando as ideias. Pronto, tá certo. Tá. Para o senhor respirar um minutinho, eu quero resgatar aqui 2 ou 3 comentários. O primeiro é o do Ricardo. O Ricardo de Varginha diz assim: Deus foi acolhido no meio da humanidade no seio de uma família e em sua divindade soube acolher as diversas famílias, mesmo com suas fragilidades e imperfeições. Este deve ser o nosso compromisso nos dias atuais, uma igreja da acolhida. É isso mesmo, Ricardo. É isso Exato. Mesmo que o Ricardo insistiu, né, para que nós não busquemos famílias perfeitas. Até porque isso vai gerar frustração, porque a gente não vai encontrar, nem a nossa é perfeita. Né? Exato, exato. Também a Patrícia de Caxambu, ela diz assim, muito interessante o comentário da Patrícia. O matrimônio foi criado para não estarmos sós, né? Para vencer essa primeira inquietação de Adão de não ter um semelhante. E temos que ter cuidado nós, nos dias de hoje, para que dentro do matrimônio, dentro da família, não nos abandonemos à solidão. Por exemplo, só pensa no trabalho, só fica nas redes sociais, filhos que abandonam pais, pais que abandonam filhos, avós, né? A família foi criada para vencer a solidão. E às vezes hoje vive-se uma grande solidão dentro da família, não é? Exato, é uma observação muito interessante, porque o próprio texto, não é, do Gênesis, por mais fantasiado, por mais poético que ele seja, mas ele apresenta exatamente essa insatisfação do ser humano primordial, da figura masculina, enquanto estava só, não é? Tinha animais e plantas ao redor, mas ele não conseguia ser comunhão, não conseguia ser comunidade, não conseguia exatamente companhia entre aqueles seres, não é? Então, a figura feminina é criada exatamente como para o não estar só. Os dois serem, de fato, essa comunhão, serem uma só carne, essa expressão tão forte, mas, sobretudo, para não estarem sozinhos. Né? Aliás, eu achei muito interessante o que o senhor salientou na sua fala,
que homem e mulher são imagem de Deus, né? Não é só o homem imagem de Deus, nem só a mulher imagem de Deus, né? Nós somos imagem de Deus na relação, na complementariedade Exato. dos seres, né? O senhor que é Isso biblista, mesmo. não sou eu, mas parece que quando Deus diz façamos a nossa imagem e semelhança, e as nossas Bíblias traduzem façamos o homem, seria mais correto dizer façamos o humano, né? A nossa Exato. imagem. Exatamente. Façamos o humano a imagem e semelhança, e o humano é masculino e feminino. A internet hoje está me dando olé aqui. Pois é, e eu estou admirado porque geralmente é quem está longe da origem da conexão que às vezes passa por esse problema Pois é, técnico, não, né? mas aqui hoje ela está me dando tombos. Mas então eu dizia dessa questão do humano como imagem de Deus, né? Então, Deus é plural, Deus é relação, Deus é diversidade, Deus é complementariedade, né? Deus não é completinho, né? Não é, a gente costuma, e é verdade, que Deus é plenitude, mas é plenitude da relação, plenitude da diversidade, plenitude do plural. Gostei muito do que o senhor ressaltou nesse momento. A Sônia, de Três Pontas, faz a seguinte pergunta para o Cornélio. Como deve ser equacionada a questão da unidade e da diversidade na igreja? Tendo como referência o parágrafo 3º, que trata da necessidade de uma unidade de doutrina e praxis, tendo em vista a diversidade e os inúmeros arranjos familiares na atualidade, em detrimento da família nuclear tradicional, segundo a doutrina católica, de um vínculo indissolúvel e sacramental. Então, como equacionar unidade e pluralidade, né? Esse parágrafo 3º, eu diria que ele é chave de fato para o documento todo, não é? Esse parágrafo da introdução. Inclusive, eu tinha partido exatamente de alguns pontos que ele apresentam. Agora, essa unidade na diversidade, eu acho que é só na prática que a gente consegue ela. O documento, o próprio parágrafo, ele já deixa bem claro isso, não é? Ele não fecha a questão. É necessária realmente essa unidade de doutrina, essa unidade, como se diz, também de praxis, mas isso não impede que existam maneiras diferentes de interpretar alguns aspectos da doutrina ou algumas consequências que decorrem dela. Então, aqui é uma questão muito prática de caso por caso, lugar por lugar, cada realidade com a sua particularidade, não é? Aí, na conclusão do próprio parágrafo, é onde ele apresenta a necessidade da enculturação, não é? Então, eu diria que esse como viver, como ser, né, a unidade na diversidade é uma questão somente na prática mesmo, não tem, e a prática mostra isso, né? As realidades mostram isso exatamente, essa necessidade de se enculturar, de se viver cada realidade específica, desde que não contradiga, não é? Aquilo que é geral, aquilo que é apresentado, eu não diria como regra geral, mas como aspectos específicos, seja da doutrina, seja do direito canônico, por exemplo, mas tem que se compreender que tem questões que nenhuma regra dá conta, tem coisa particular que não está escrito em nenhuma encíclica, em nenhuma lei, em nenhum código, em nenhum parágrafo da Bíblia, e aí é onde entra
de fato, essa necessidade e esse espírito de abertura. É preciso, acima de tudo, ter um espírito de abertura para compreender que o que a gente tem nas mãos, seja Bíblia, seja manuais, não dá conta de toda a realidade concreta. É a complexidade do mundo, né? E nós temos que tomar cuidado de, nesse mundo complexo, não buscarmos a uniformidade. Para mim, essa é uma questão fundamental. Muitas vezes, por detrás do desejo da unidade, nós chamamos desejo de unidade, mas queremos uniformidade. E uniformidade não vem de Deus. Não. Primeiro que... Né? Exato. A uniformidade, ela anula identidades, ela anula alteridades, não é? E a relação é exatamente de complementaridade. A própria relação matrimonial, a própria relação familiar, né? Anula até a criatividade do espírito, né? Exato, é. Mas é muito interessante a questão, viu? É importante a gente buscar exatamente meios, ser criativos para viver a unidade na diversidade e sem ter medo, não é? Sem ter medo do ser diferente, sem ter medo do ser diverso, sabendo que a unidade precisa disso, precisa dessa diversidade. E a unidade se dá no ligame, na conexão a um referencial e não a uma forma, né? Exato. Eu gosto muito, e é uma das minhas áreas de especialização, o cristianismo das origens, as origens do cristianismo, né? Nós não nascemos uma igreja monolítica, nós nascemos uma pluralidade de comunidades que tinham N diferenças de ministério, diferença de organização, diferença de modos de celebrar a Eucaristia, né? O Evangelho de João, ele deixa entender que havia comunidades que não celebravam com pão e vinho, que celebravam com pão e peixe, né? Então, quer dizer, veja só, mas havia um referencial seguro, que era o ministério de Jesus, e que vai se somando a ele a figura, não a pessoa, mas a figura e o ministério de Pedro como ponto de unidade. Então, é por isso que nós estamos ouvindo, como diz o hino pontifício, né? Na voz de Francisco, nós ouvimos a voz de Pedro, né? Desse ligame de unidade que hoje nos diz a diversidade. E essas diversidades têm que ser integradas e não excomungadas, né? E não expulsas da comunidade. É no acolhimento, como dizia o Ricardo, que nós vamos encontrar maneiras e que nós vamos ajudar processos de conversão à maior proximidade do referencial. Quando a gente corta a ligação com alguém, a gente deixa de ajudar e de ser ajudado por ele, né? Exato. E pegando a deixa do acolhimento, é a preocupação de Francisco, não é? A grande preocupação de Francisco é exatamente restituir, aliás, esse rosto, essa dimensão do acolhimento que é essencial, é característica, faz parte das experiências fundantes da igreja, não é? Essa experiência, que eu achei muito interessante o jeito de Francisco falar, que até mesmo quando ele se torna mais... Ele fala de uma maneira ainda mais bonita do que João, porque quando fala da experiência daquela mulher pecadora, não é, flagrada, que estavam todos com as pedras nas mãos, de repente ela fica sozinha com Jesus, ele diz que Jesus aconselhou ela a viver de maneira mais digna, não é? Mas a atitude de acolhimento de Jesus ali é fenomenal, né?
E parece que Francisco dá ainda um salto maior do que o que os autores do primeiro relato trazem, né? Então, acolhimento é a palavra-chave para a gente compreender e viver essa proposta ou esse magistério atual de Francisco como o centro realmente, o ponto de unidade, né, que nós precisamos, mas com toda essa abertura que ele está dando e que é necessária. E aqui eu acho que a gente pode voltar para aquele ponto da unidade na diversidade, não é? Uma das preocupações de Francisco é exatamente isso, a unidade na diversidade, reconhecendo os males de tantas tentativas de uniformização, não é, que na verdade anulam identidades, anulam jeitos, experiências próprias e autênticas de ser. A Marinês pergunta: o senhor disse que não tem um modelo pronto de família na Bíblia. A igreja não podia buscar nisto a iluminação para o trato com os diferentes modelos de família que temos, como casais de segunda união, casais homoafetivos, etc.? Com certeza. E eu acho que está buscando, eu acho que esse documento, essa exortação, já é uma tentativa muito grande de se buscar exatamente isso, viu? Buscar compreender, buscar acolher e tirar, digamos assim, certos rótulos, não é? De família é somente isso, família é desse jeito, exatamente porque não há esse único modelo. É muito interessante, viu, a sua pergunta, a sua preocupação. Eu também faço ela, mas eu acho que esse documento já é uma prova dessa busca. Viu? Eu acho que a gente está a caminho. Por isso, na introdução mesma, na introdução geral, o Papa diz que não leiam o documento. Ele aconselha não ler todo de uma vez, aí devagarzinho, como eu acho que é a proposta que o Padre Jean está propondo, não é? Está fazendo, de ler devagarzinho, debatendo cada ponto, porque uma compreensão adequada dele, eu acho que vai fazer muito bem para a nossa igreja, para nossas comunidades, que é um dos pontos que a gente tem mais necessidade, é exatamente como lidar com essas novas realidades, como é o nome dela? Marinês. Marinês, viu, Marinês? Eu acho que a gente está a caminho disso. Também Agora tem toda aquela lentidão, tem o fato de Francisco não fechar questões, em muitos casos, é muito importante a abertura que ele deixa. Para outros casos, pode fazer com que muita gente permaneça fechado, né, já que ele não fechou nenhuma questão, ele não amarrou nenhum nó. Então, muita gente pode interpretar que é deixar como estava, mas tem muito vento novo correndo, soprando por aí, exatamente pegando essas aberturas e interpretando em favor dessas novas configurações, esses novos, eu não diria modelos, mas expressões, né? Esses jeitos de viver família, de viver a família, de viver o amor, de viver a relação, de não fechar-se em si, porque família é, sobretudo, essa abertura, né? O não viver fechado em si, mas abrir-se ao outro. O Wilson, ele comenta aqui e começa o comentário dele cantando com o Padre Zezinho: o mundo seria bem melhor se as mães fossem Maria e se os pais fossem José. E se a gente parecesse com Jesus de Nazaré. Ele diz, infelizmente não somos parecidos, né? Muitas famílias têm a casa, mas não têm o lar. O senhor acredita que com essa pandemia, o desemprego, as famílias menos favorecidas, passando por necessidades básicas, têm condições de assimilar a palavra de Deus? De assimilar,
completamente, nenhuma situação a gente consegue, não é como de fato deveria. Mas é muito interessante esse questionamento, porque muito se tem insistido que é o momento de resgatar, de fato, a igreja doméstica, está todo mundo junto, mas tem muita coisa que também preocupa por trás de tudo isso, não é? A angústia, o tédio. Então, em muitas situações, quanto mais tempo junto se passa, mais se vem à tona conflitos e tantas outras coisas. Então, a angústia, o desemprego que aumenta, tudo isso, de fato, é preocupante. O documento ele não dá conta da pandemia, né, porque a pandemia é recente, mas ele alerta para as questões existenciais, para questões sociais complexas que, de fato, como se diz, não tem como serem resolvidas de apressadamente, e também não tem como a gente imaginar, a gente ser ingênuo que basta a palavra, basta a vida de oração sem essas questões serem resolvidas, mas não tem como serem também tratadas e resolvidas somente pela igreja e pela vivência da palavra, né? Então, é um complexo de situações, é um complexo de questões que precisam ser vistas em diversas dimensões. É claro que o drama do desemprego, o drama e tantos outros, não é? As necessidades reais, as necessidades concretas, muitas vezes elas até desestimulam a uma vivência de fé se a gente compara, por exemplo, com outras expressões que veem nessas ocasiões de fragilidade exatamente um meio para, com tantas promessas, imprimir um ideal falso de prosperidade, não é, que a gente sabe que não resolve o problema e muitas vezes é apenas um engano. Mas é muito interessante a gente pensar nisso, porque muito se tem falado nesses dias da igreja doméstica que está sendo resgatada, está sendo resolvida ou renovada, mas tem muita questão que, angústias que vêm à tona, que se tivesse cada um no seu canto, no seu turno de trabalho, se encontrando nos momentos indispensável, momento de refeição, momento de repouso, né? Então o fato de praticamente 24 horas todo mundo junto pode trazer muito conflito à tona, pode trazer muita questão. São os desafios, né, dos tempos atuais e que esses dias de pandemia tornaram ainda mais graves, né? Aceleraram ainda muito mais certas questões. O Papa Francisco tem dito, né, que a pandemia veio colocar às claras aquilo que a gente já vivia. O distanciamento social entre a classe alta e a classe baixa, né? Exato, é. Então ela veio escancarar essa verdade que a gente já vivia. Eu queria considerar duas coisas nessa resposta. Primeiro, a questão do desemprego, a questão dos menos favorecidos, essa questão do aumento da pobreza, etc. A gente nunca pode compactuar com isso, né? E nunca usar a Bíblia para compactuar com isso, né? Dizer, não, você vai sofrer aqui nessa vida, mas depois você vai ganhar o céu, como já foi o discurso muito tempo, né? De jeito nenhum. Mas eu queria olhar também do avesso. A palavra de Deus, a Bíblia, não é um escrito para os ricos. Não é um escrito para os bem situados. A meu ver, é mais difícil para aqueles que estão cheios, com a barriga cheia, com a despensa cheia, com a conta do banco cheia. Para esses é mais difícil compreender a palavra do que para aqueles que estão lascados.
A palavra de Deus é uma palavra dirigida aos pobres. Não é por isso que nós vamos apoiar e dizer, não, fica pobre para você entender. Não é isso. Exato, exato. É uma questão meio dialética aí, mas eu acho Isso, que é difícil entender, né? exato. Não é um discurso de resignação, não é de modo algum. É para iluminar exatamente essa vida cheia de dramas, não é? Cheia de contradições e em busca de solução. Iluminar em busca de uma solução, mas não uma solução mágica, como muitas vezes nos é apresentada como uma propaganda enganosa, não é? Mas é um discurso que deve motivar, que nos deve mover a buscar soluções para essas questões tão concretas e que tanto precisam de resposta, né? Precisam de ser resolvidas, como se diz. Mas é interessante a sua colocação, exatamente, é uma palavra dirigida especialmente aos pobres, mas para eles saírem de si, buscarem com a força que emana da palavra, com a força, o histórico de Deus que sempre esteve do lado deles, desestabilizando, né? Desestabilizando, tirando do comodismo, mas também enfrentando aquilo que não é justo também do outro lado, não é? Olha, a pergunta da Belga. A Belga faz uma pergunta interessante. Como igreja, eu concordo plenamente que temos que acolher a todos com amor. Mas como devemos educar nossos filhos para a seriedade do matrimônio? A indissolubilidade do sacramento, a fidelidade, o respeito. Estamos nadando contra a corrente. É uma questão bem desafiadora, mas exatamente como educar os filhos para a seriedade do matrimônio. Às vezes, na verdade, nem se discute muito isso na família, não é? Às vezes nem chega a ser fazer parte de um projeto educativo dentro do seio familiar. Às vezes a preocupação é a formação profissional, a formação humana, a formação para o trabalho, não é? Mas o educar propriamente para a vida matrimonial, muitas vezes, raramente, isso é tema de debate e de discussão interna da família. Mas é algo muito próprio, é muito interno, não é? Aquele cursinho de noivo de 2 ou 3 finais de semana não forma marido, não forma esposa, não é? Na verdade, ajuda um pouquinho a compreender o rito do matrimônio, mas aquele processo que deve ser feito na própria família, mas isso é algo desde o início, não é? Não é a formação integral, na verdade, deve dar conta disso, e supõe-se que a pessoa que foi formada como um bom cidadão, como um bom cristão, é claro, casando, vai ser também um bom esposo, vai ser uma boa esposa, não é? Mas é interessante que são muitos pontos que passam despercebidos, inclusive de nossas catequeses, não é? Nossos programas de catequese diocesano paroquial muitas vezes não dá conta disso, sobre uma formação propriamente para ser um futuro esposo. Se fala de um futuro profissional, mas um futuro esposo, uma futura esposa, dificilmente entra propriamente em questão. Mas é algo, eu acho que muito interno da própria família. O jeito como lida com certas questões, que precisa de uma abertura em todos os sentidos, né? Inclusive nesse. Se a família educar a criança, o adolescente, o jovem, para a seriedade da vida, Exato. para a seriedade dos relacionamentos, para o respeito pelo outro, para essa questão da alteridade, isso vai ecoar na hora do relacionamento de namoro,
do matrimônio, né? Sim, sim. O Será consequência, não é? Exato. Exato. O matrimônio ele está dentro de um âmbito maior, né? Se nós educarmos só para o matrimônio, e se chegar lá na adolescência e descobrir que vai ser padre? Perdemos a educação. Brincadeira, porque se ele estiver bem educado nessa educação integral e integradora, ela serve para qualquer vocação, né? Então, exato. é preciso olhar num âmbito mais amplo. Eu queria trazer aqui o que o Papa diz no número 27, que eu acho de uma beleza extraordinária, quando ele diz assim: frutos do amor são também a misericórdia e o perdão. Nós dizemos que os filhos são frutos do amor, mas às vezes, em nome desses filhos que são frutos do amor, o pai põe a filha para fora de casa porque ela apareceu grávida. Ou a mãe põe o filho para fora de casa porque ele se envolveu lá com o mundo da droga. Não são só os filhos o fruto do amor. São frutos do amor também a misericórdia e o perdão. Né? Veja como o ambiente é amplo. Né? Às vezes... assim fica melhor. Às vezes porque não segue a orientação sexual desejada pelo pai ou pela mãe também, não é? Bota para fora, espanca. Exato. Deixa eu achar aqui mais. Olha lá, uma pergunta da Lúcia. A Lúcia, sim, que é amiga do Padre Cornélio e que foi quem mediou esse convite para trazermos aqui hoje o Padre Cornélio. Padre Cornélio, o Papa insiste para que, sem diminuir ou diluir o valor do ideal evangélico quanto à família, a misericórdia seja a perspectiva da ação pastoral para com ela, mas não é o que observamos na nossa igreja. É isso mesmo? O Papa recomenda a misericórdia, mas a gente não pratica? É muito interessante, viu, Lúcia? A questão, agora novamente a gente volta para aquele ponto do caso por caso, região por região, realidade por realidade. Né? A gente vê que tem uma tentativa de se tornar mais frequente a prática da misericórdia, a prática do acolhimento, mas tem muita resistência, né? Ele encontra muita resistência. O arcebispo de Natal, Dom Jaime Vieira, ele dizia que o que tem de cardeal a coroinha, fazendo de conta que o que o Papa Francisco diz não vale nada, até desejando, como se diz, que ele encerre o pontificado, não é brincadeira, né? Mas na igreja geral a gente vê que está havendo esse esforço de uma aplicação maior da misericórdia. Agora é aquela coisa, nem em todas as paróquias vocês têm um padre Jean, não é? Isso varia muito também de posturas de diocese para diocese em relação ao jeito de lidar, ao jeito de acolher, mas eu me animo muito que se tem, quem quer fazer, quem quer aproximar-se mais desse ideal evangélico, agora tem um amparo maior, porque está tendo um incentivo de cima, não é? Então já é um ponto muito positivo. Agora, para isso ganhar uma abrangência geral, para uma aceitação, para uma, digamos assim, adaptação a esse modelo de igreja que se quer reconstruir, que não é novo, na verdade, é uma volta às origens, isso exige muito tempo. Mas o que nos anima são experiências concretas que a gente já experimenta, mas que ainda não é geral, infelizmente. Tem muito a se melhorar, tem muito a ser feito, mas quem quer fazer já tem muita orientação, já tem liberdade, já tem uma indicação, já tem um caminho a ser trilhado. Né? Então, não segue quem não quer, mas já tem
muito pano para manga, como se diz. Eu já me animo por causa disso, porque já se poderia se imaginar que muita gente quisesse implantar, entre aspas, um modelo mais acolhedor de igreja, um jeito mais aberto de se fazer pastoral, mas esbarrasse em instâncias superiores. E agora eu acho que se tem esse incentivo e só não faz quem não quer. Claro que tem muita resistência, as resistências elas vão ainda continuar por muito tempo, em muita gente, em muito lugar, mas já se tem pelo menos a liberdade de fazer, e é esse o ideal, não é? Nos aproximarmos, sermos mais misericórdia, exatamente, e que não dilui de maneira alguma o valor do evangelho. Pelo contrário, quanto mais se usa, quanto mais se pratica a misericórdia, quanto mais se pratica a acolhida, mais está se vivendo, de fato, o evangelho, e é isso que a gente quer, que a gente espera que um dia sejamos cada vez mais essa igreja evangelicamente parecida, não é? Próxima cada vez mais do que Jesus quer, do que ele imaginou, do que ele sonhou. Mas eu acho que a gente já sabe pelo menos a estrada a seguir. E é o mais alto grau da hierarquia da igreja quem está dizendo, é o Papa. Exato, né? Exato. Então, não vamos ficar esperando. Às vezes a gente cai nesse perigo. Vocês esperam o padre espera o bispo espera a conferência, e vamos todo mundo esperando. Gente, o Papa já disse, vamos começar na nossa prática pessoal, né? Exato. Na nossa família, nas nossas relações. Se a gente começar da base, a coisa cresce, né? Se a gente se acolher melhor, dialogar mais nas famílias, não obstante as diferenças, a gente vai construindo o reino como ele de fato se constrói, a partir da base. Né? E nós temos a base, a referência do Papa. Nada melhor do que isso. Exatamente. Por isso eu me animo, viu, Lúcia? Mesmo que a gente ainda não veja muitos resultados concretos, mas já temos pistas, né? E temos aval. Temos pista e temos aval, como o padre Jean colocou, não é? Da autoridade maior da igreja para seguirmos esse caminho de mais acolhimento, de mais compreensão, de mais misericórdia. A Miriam, que é a nossa secretária diocesana de pastoral, padre, pergunta assim: algumas metodologias de certos movimentos de igreja não visam essa uniformidade das famílias? Fazer com que todas sejam iguais, que tratem os problemas da mesma maneira? O senhor vê isso? Depende do movimento, depende da pastoral, às vezes depende também de quem está à frente do movimento, não é? Ou da pastoral, mas nós temos realmente esse risco, viu? O que a Miriam apresenta é bem concreto, a gente vê bastante isso, infelizmente, não é? Agora, muitas vezes depende da própria liderança que está à frente daquele movimento ou daquela pastoral de querer a todo custo, de fato, essa uniformização, né? Agora uma pergunta. O que é trabalhável, não é? O que deve ser trabalhado, de fato. Uma pergunta do Pedro, Padre Cornélio. O Pedro é o nosso coordenador diocesano da catequese. E ele pergunta: Padre Cornélio salientou que não sabemos ao certo como chegamos a essa idealização da família. Mas 4 anos após a publicação da Amoris Laetitia, ainda mantemos essa postura, engavetamos essa exortação. Na percepção do Senhor, o que ainda nos prende a essa visão, se a própria realidade das nossas famílias clama a mudança do olhar? É uma questão muito boa, viu? Muito pertinente. Aí eu tenho medo de ferir nossos colegas padres, viu, Jean? Padre Jean.
porque é muito... tem um teor muito prático, né, nessa questão, e eu acho que depende muito realmente da nossa abertura, da nossa visão, do nosso cuidado e de trazer o documento à tona, né, como ele fala, porque o documento ainda está engavetado, né, em muitas realidades. Então, a gente espera que mais pessoas saiam do comodismo e vejam a necessidade dessa abertura. Aí é a questão, o comodismo, ele nos machuca muito, ele nos prejudica muito. Eu acho que tem muita gente acomodada, tem muita gente com medo de ousar, com medo de inovar e com medo até mesmo de abrir um documento. Eu acho que o problema maior aí é o comodismo mesmo, de trazer à tona essas questões e botar para frente, como se diz, ler, estudar e praticar essas pistas que a gente há tanto tempo esperava, não é? Orientações nesse sentido. Há muito tempo a gente esperava essa abertura do magistério oficial de podermos levar adiante uma certa questão e, de repente, não se podia porque não tinha essa referência tão grande e hoje nós temos. Mas eu acho que tem muito comodismo de padre, de bispo e também de lideranças leigas em nossas comunidades e em nossas paróquias. Nós É o que mesmos, né? impede, ao meu ver. Exato, nós mesmos, é. Passados 4 anos, e o que é que nós, digo eu aqui, coordenador de pastoral da Diocese, o que é que nós tínhamos feito para recepcionar Amores Letícia? Né? Pois é. E Amores Letícia que tem 4, mas nós já estudamos agora Evangelii Gaudium, nós já estudamos Laudato Si, que tem mais tempo, 5 e 6 anos, e que a gente não tinha Exato. É. É preciso engavetar. Exato. Eu parto de uma coisa bem mais simples e que está ao nosso alcance há tanto tempo. As diretrizes gerais da ação evangelizadora da Igreja no Brasil, que são renovadas a cada 4 anos, né? Gente, quando eu paro para ler, quando eu paro para estudar, se a gente no Brasil vivesse realmente, se a nossa igreja ela fosse realmente o retrato daquelas diretrizes, como a gente estaria, né? Como seríamos realmente dinâmicos, como seríamos vivos e mais próximos desse ideal que o Papa Francisco está resgatando, mas tem realmente um comodismo muito grande, de fato, que eu tenho a mesma preocupação. Como é o nome dele, do que fez a pergunta, é... Pedro. Pedro, viu, Pedro? Eu tenho essa mesma angústia de se passaram 4 anos, eu tenho medo de se passarem 8, e em muitas realidades não tenha tido ainda um olhar específico para certas questões como essas. Padre, tem um recadinho aqui para o senhor que deixaram aqui no comentário. Olha que chique. Deixa eu ver aqui. Oh, meu Deus. Aí. O padre Dirley Abércio da Rosa. O senhor conhece, não é? Eita, conheço. Ele, boa noite. Uma boa conversa sobre vários pontos desafiantes em relação às nossas famílias. As diretrizes gerais para o Brasil trazem uma novidade que é o foco sobre a casa. Precisamos entrar nas casas de nossos fiéis, pois o mundo já entrou. Aqui a importância dos meios de comunicação, mídias sociais e um tipo de pastoral que acontece na rua ou no quarteirão. Abraços ao Padre Jean e ao ex-colega do Angélico, Padre Cornélio. Dirley foi seu colega no Angélico e hoje é meu colega de aulas na Faculdade Católica de Pouso Alegre. Nós damos aula na faculdade. Muito bem, que coisa boa, viu, Padre Dirley? Coisa boa e que pertinente a sua observação.
Exatamente. E é interessante que nas diretrizes gerais, nas atuais, né, é a casa para todas as dimensões. Tudo é a casa. Então, a imagem da casa que a CNBB adotou agora realmente é uma imagem muito interessante que visa o resgate de um modelo de igreja construído exatamente a partir da casa, não é? Então, é uma boa deixa e a gente está realmente, como se diz, fomos colegas de Angélico, continuamos ainda, não é, com os estudos em andamento. Que coisa boa esse reencontro, viu? É, e Obrigado pela participação, viu, Padre Dirley? eu diria que a assunção da casa como imagem e como lugar da pastoral nas novas diretrizes foi profética, né? Foi. Porque veio a pandemia e o que é que nos sobrou? A casa, Exato, a a casa, igreja doméstica. Mas é para nos exatamente. lembrar, né? É para nos Sim, fazer sim. de novo optar por essa igreja, que nós Exato, exato. institucionalizamos demais, né? Isso. E é interessante porque cada vez mais que a gente olha para a realidade, as consequências da pandemia, mas também muitos outros acontecimentos, até mesmo desagradáveis, nos apontam que a saída é a casa. A saída para um modelo de igreja sólido, um modelo de igreja vivo, evangélico, realmente é a casa. Os grandes, primeiro porque por consequência da pandemia, eventos de massa a gente não tem previsão de voltarmos a ter, não é? Como se diz, a igreja midiática, essa expressão de igreja midiática também, ela está em crise. Então, restou-nos de fato a casa. E é o lugar onde pode ser construída realmente uma experiência sólida, porque foi na casa que nasceu, não é? Foi na casa que nasceu, e ele alerta o Papa Francisco exatamente para a experiência da casa nas primeiras comunidades, né? A casa para partilha da palavra, a casa como espaço de partilha e de celebração da Eucaristia, mas, sobretudo, como espaço de vivência de afetos, a casa como o espaço da relação. Toda quinta-feira eu falo isso lá no final, já nos avisos paroquiais, mas vou aproveitar a deixa. Nós temos feito, desde o início da pandemia, aqui na nossa diocese, a celebração dominical da palavra nas famílias, né? Desde que surgiu a pandemia e nós fomos obrigados a fechar as nossas igrejas, nós temos oferecido um roteiro para as famílias celebrarem a palavra no dia do Senhor em família, na sua É igreja doméstica, interessante. né? Então, e tem sido uma experiência, olha, tem muita gente aqui na sala que faz essa experiência e, inclusive, gente que nos ajuda a preparar o roteiro semanalmente. Tem sido uma experiência muito rica, muito, muito rica. Então, é uma forma de nós aplicarmos as diretrizes. Se na sua paróquia Exato. ainda não voltou a missa dominical, faça a celebração do Dia do Senhor em família. Se na sua paróquia já voltou a missa dominical, vá à missa dominical e faça a celebração da palavra em família. Você vai aprofundar Exato. muito mais do que e vai crescer enormemente. Isso. E a missa Sim, dominical, onde ela retornou e onde está retornando, mas mesmo assim é com muitas restrições, né? Inclusive para o número de participantes. Então, a experiência da casa, eu acho que veio para ficar, viu? E a gente deve aproveitar de fato essa oportunidade. A imposição pela pandemia, mas também a deixa que as diretrizes da CNBB estão dando, né, estão deixando. Mas, sobretudo, a origem caseira da nossa igreja, biblicamente falando, né, principalmente.
nesse endereço aí você encontra toda semana, a partir de sexta-feira, o roteiro para a celebração dominical. O Dia do Senhor em Família.blogspot.com. Miriam, você que está aí nos ouvindo, coloque no comentário esse endereço, porque aí lá no comentário ele vira link. E quem quiser pode clicar e já vai direto. Só depois que a gente terminar aqui, você vai lá ver o Dia do Senhor em Família. O do próximo domingo ainda não está lá. Ele está aqui comigo por enquanto, já está sendo diagramado, mas vai para o blog amanhã, se Deus quiser. Né? Muito interessante. Parabéns pela iniciativa, viu? É realmente uma experiência. Que nasceu da base, né? Quando nós entramos na pandemia, foram os seminaristas que levantaram a lebre. E agora? Como é que nós vamos celebrar a Semana Santa? E aí nasceu nasceu como Semana Santa em Família e virou o Dia legal. Em Família. Muito interessante. Uma pergunta da Cristiane, e com essa pergunta nós vamos caminhando para o final, porque já estamos aqui há 1h30, já vamos ficando cansados, e nós temos ainda mais 8 lives sobre a Amores Letícia. Não precisamos resolver tudo hoje. Hoje nós precisávamos dessa iluminação que o Padre Cornélio nos deu. Né? Olha a pergunta da Cristiane, das equipes de Nossa Senhora. Sim. Na maioria das vezes, nós, católicos praticantes, não conhecemos os documentos da Igreja. Ou seja, não somos tão praticantes assim. Né? Não desmerecendo os demais documentos, o senhor acha que a leitura desse documento, da Amores Letícia, é o mais importante para o que vivemos na atualidade? Cristiane, né? Boa noite, Cristiane. Olha, depende muito do objetivo, não é? Do que é que se quer iluminar. Falando da realidade familiar, especificamente, é esse o mais adequado, é esse o mais novo, é esse o mais abrangente, o que traz mais questões para, de fato, iluminar essas realidades novas, e é isso que o documento visa, né? Então, para a dimensão familiar, é esse realmente o mais adequado no momento. Viu? É o mais atualizado e é o que traz mais inovações e que corresponde mais às necessidades dos tempos atuais. Isso falando para a dimensão da família, principalmente, não é? Com certeza. Talvez uma outra pastoral, um outro segmento, uma outra linha possa necessitar de uma outra temática, de um outro documento. Mas no âmbito da família e catequese, eu diria, então esse é o mais interessante. Nós temos que nos esforçar para não caminhar a rebalde do magistério da igreja, né? Às vezes nós caminhamos anos atrás do magistério da igreja. Cristiane, eu entendi as suas aspas. Eu quis brincar com você, dizendo que não somos tão praticantes assim, né? Nós temos que nos esforçar, estava dizendo, para não caminhar a rebalde. Quer dizer, às vezes nós estamos no pontificado do Papa Francisco e ainda estamos lendo lá os textos do João Paulo II, né? Exato. São textos bons, são textos muito bons, mas agora nós precisamos conhecer o magistério atual, e é o magistério do Papa Francisco. Se a gente começar a se adaptar e se acostumar e criar gosto, é o que nossas lives querem fazer, né? Criar gosto para a gente perceber a atualidade, a aplicabilidade, como é que esses ensinamentos são profundos e dizem respeito à nossa vida, nós vamos conseguir acompanhar o magistério de agora em diante. Essa é a minha esperança. Exatamente. E com as mudanças, como hoje em dia são cada vez mais rápidas, a gente não dá conta
da mudança de época, a efervescência de acontecimentos, né? Então, se a gente não se esforça para acompanhar, como se diz, o andar da carruagem, né? A gente ficar ainda com documentos tão antigos e não fizer esse salto, a gente vai ficando cada vez mais obsoletos, né? Então a gente vai ficar cada vez mais para trás. Como dizia o Jean, tem muito documento bom dos pontificados anteriores, né? Mas cada documento, sobretudo quando se trata de uma exortação pós-sinodal, os sínodos são sempre sobre questões bem atuais, então é muito importante a gente pegar aquela que está, digamos, a do momento, porque sabe que é a discussão de um sínodo e de um problema específico e do momento, como ele mesmo diz na introdução, não é? O que ele escreve é a partir do que ouviu, são os clamores dos tempos atuais, né? São as questões atuais que clamam por respostas, e por isso que essas respostas elas não são normas, não são dogmas, não são questões fechadas, mas são luzes para compreendermos esses acontecimentos que mudam tão rapidamente com esses dias atuais e a tendência é que as coisas se acelerem cada vez mais, tendo em vista o avanço dos meios de comunicação e tudo mais, né? E a abrangência desses meios cada vez mais. Quantas pessoas se apegaram, fizeram uso nestes tempos, não é? Com um relativo ócio, digamos assim. Então, tivemos muito mais gente diante do celular, diante do computador, do que em outros tempos. Então, é importante pegarmos a carruagem andando, acompanhá-la, e sobre, como ele diz, o próprio documento, sobre o amor na família. Então, é esse o mais adequado, é esse o melhor. E aí a gente aproveita esses meios de comunicação para fazer chegar o magistério, né? Você sabe que se você compartilhar, se você compartilhar esse nosso bate-papo, todos os amigos seus da sua timeline no Facebook vão ser convidados a assisti-la. Então, compartilhe a nossa live. Na semana que vem, você já sabe que toda quinta-feira, às 8 horas, a gente está aqui. Então, na semana que vem, convide outras famílias para essa nossa reflexão, né? E o outro convite que eu faço sempre para vocês: leiam a exortação, tá? Se você leu o capítulo 1, se preparando para essa live de hoje, que bom. Se você não leu, ainda dá tempo. É um capítulo pequenininho, do número 8 ao número 30. E na semana que vem, nós já vamos para o capítulo 2, né? Que é o ver, o olhar a realidade da família no mundo de hoje, do número 31 ao 57. Então, fica aí o nosso convite para que você leia a introdução. O padre Cornélio chamou muita atenção, e muito bem fez, em chamar atenção para o número 3 da introdução, né? Depois, leia o capítulo 1 e já prepare o capítulo 2 para a semana que vem, né? A irmã Eusa, lá de Carvalhos, colocou lá no começo que ela estava presente e eu não dei boa noite para ela. Então, agora ponho aqui a frase da irmã Eusa na tela. Parabéns, Padre Francisco. Muito boa a reflexão do primeiro capítulo da Amoris Letícia. Com a frase da irmã Eusa, Padre, eu quero lhe agradecer em meu nome, em nome da Lúcia e em nome de todos os que estão na nossa sala de bate-papo. Muito obrigado pela sua presença, pelo seu pronto aceite ao nosso convite e por essa clareza, por essa lucidez, por essa sabedoria que o Senhor nos ofereceu nesta noite. Somos muito gratos mesmo pela sua presença e pela sua iluminação.
Bem, na verdade sou eu quem agradeço, né? Na verdade eu aceitei por causa de Lúcia, uma grande amiga, né? Eu não conhecia bem a realidade de vocês, nem mesmo o Padre Jean, né? Foi Lúcia quem mediou o contato, mas é uma satisfação e me alegro muito de saber que pode até ser uma ilha isolada, né? Mas saber que está se fazendo esse percurso em algum lugar do mundo, em algum recanto do Brasil, o povo está lendo essa exortação do Papa Francisco. Né? Então, já completaram-se 4 anos da publicação, mas aí está sendo estudada, está sendo lida. Pode ser que em alguns lugares completem-se 8, completem-se 10. Pode ter lugar que tenha aprofundado já no mesmo ano da publicação, não é? A gente não sabe, mas o importante é quando a gente vê que passos estão sendo dados. O mais importante é isso e termos esse amparo, não é legal que é no grau maior da hierarquia, podermos conversar com essa liberdade com que a gente está conversando, não é? Nos dias atuais. Então, isso já, só em a gente poder ter a liberdade para falar o que está falando, já são passos muito importantes, e isso a gente agradece a Deus por termos Francisco, não é? Nesse momento, sendo essa figura de Pedro, esse ponto de unidade, que nos encoraja a não buscarmos uma uniformização, mas vivermos de fato uma unidade na diversidade. Eu queria concluir com um pensamento do cardeal Martini, que é uma questão muito importante. Nós ainda não chegamos diretamente nesse ponto, mas no decorrer da reflexão, com certeza se chegará. E muita gente diz, não é, que na verdade Martini antecipou Francisco em muitos pontos. Então, Martini diz o seguinte: a pergunta sobre se os divorciados podem receber a comunhão deveria ser invertida. Deveria ser: como a igreja pode ajudar com a força dos sacramentos a quem vive situações familiares complexas? Então, no decorrer dos capítulos, acredito que questões nesse sentido ainda serão levantadas. Eu sou um leitor assíduo de Martini e vejo muito ele também nos escritos de Francisco. Então, boa continuação no estudo do documento. Eu reitero que esse capítulo primeiro eu considero ainda uma introdução. Para mim, o documento mesmo vai fluir a partir do segundo capítulo, porque é quando se começa a tratar realmente das realidades familiares de hoje. Né? Então, essa iluminação bíblica é mais uma introdução, e como a iluminação bíblica ela apresenta muito modelo imperfeito do ser família, talvez nos sensibilize para quando vermos esses exemplos concretos, a gente ter um olhar mais misericordioso e acolhedor, como foi tão reiterado, não é, nos comentários. Então, boa noite, Deus abençoe a vocês todos, obrigado ao Padian e parabéns, viu, por tirar da gaveta o documento, ler, comentar e trazer também as pessoas para lerem juntos. Que bom, obrigado, padre. E que boa, que bonito e que bem feita essa citação do cardeal Martini. O cardeal Martini, de fato, era um defensor dessa questão da família, jesuíta como o Papa Francisco, o mestre do Papa Francisco, né? Exato. O cardeal Martini é mais um dos santos padres falecidos em agosto. Né? Eu anotei aqui num papelzinho que eu devia dizer no início, mas não disse no início, digo agora. Nós celebramos hoje, eu publiquei no Facebook, o Padre Cornélio também publicou, que eu vi. No dia 27 de agosto morreram Dom Helder Câmara, em 1999, Dom Luciano Mendes de Almeida, em 2008, e Dom José Maria Pires, em 2017. Todos três no dia 27 de agosto.
Mas o cardeal Martini também morreu no mês de agosto. Eu não sei o dia. Hoje passei o dia pensando em pesquisar e não deu tempo. Mas, se não me engano, foi 30 ou 31. Eu eu me lembro também. que foi na semana desses 3 grandes homens do Brasil. Porque eu me lembro que na época fiz uma capa para o meu Facebook com os 4, com os 4 da mesma semana. Foi 31. 31. Aí, ó, na Sim, mesma sim, semana 31 de agosto. vai fazer Exato. grandes homens da igreja, os santos padres da atualidade. Então, obrigado por lembrar o cardeal Martini nesse final do nosso bate-papo. O senhor não me conhecia, eu também não tinha conversado com o senhor, mas eu já o conhecia. Eu já o seguia no grupo de reflexão bíblica São Jerônimo, sempre ouço as suas colaborações lá na proposta de reflexão bíblica, né, do texto do dia. E nós participamos de um grupo também do WhatsApp, onde nós estamos no mesmo grupo, somos igreja. Então também já tinha lá as suas intervenções e coisas assim. Como sabia da sua amizade com a Lúcia, que é também uma grande amiga minha, ela intermediou esse contato. Então fica também o meu agradecimento à Lúcia pela intermediação e por possibilitar essa presença tão agradável do Padre Cornélio, né? E de tão longe, lá de Mossoró, né? No Rio Grande do Norte. O que é Terra quente, viu? O que as modernidades nos possibilitam? Bom, né? Muito bem. Encontros. O Papa Francisco também nos diz isso, que nós temos que fazer das redes sociais lugares de encontro, né? E que delícia esse encontro dessa noite. Antes de terminar, eu não posso deixar de lembrar vocês da nossa parceria com o Gustavo. O Gustavo é que faz as artes das nossas lives. Então, se você quer e precisa de uma arte digital ou impressa, desenvolvida com bom gosto e profissionalismo, pede para o Gustavo. O e-mail dele é gustavo@opçãoartesgráficas.net.br. Opção Artes Gráficas, sem cedilha, sem tio e sem acento. Pede para o Gustavo, se você precisa. Pode ser arte digital, para você publicar nas suas redes sociais, ou pode ser arte impressa, porque o Gustavo tem lá com o irmão dele a gráfica Opção. Se você quer conhecer o trabalho do Gustavo, visite o site, o blog do Gustavo, pedeprogustavo.com.br. Agradecemos também ao Gustavo pela parceria que ele faz com a nossa live sobre a mesa, produzindo toda semana aquela arte de divulgação que você encontra aqui no Facebook e pode mandar para todos os seus amigos, convidando-os para esse nosso bate-papo. Obrigado a você que ficou até agora conversando conosco. Boa semana, bom final de semana. Vamos aplicar na nossa vida os ensinamentos do Papa Francisco. Deus abençoe a todos, que a Sagrada Família, que também não era perfeita, mas que vivia os dramas das nossas famílias, nos abençoe e nos ensine a viver a partir de Deus os dramas que nós enfrentamos todos os dias. Um abraço para vocês, boa noite.